Olá, eu sou a fundadora do Finanças com Ela e hoje vou-te dar 6 passos para começares a investir do zero. Portanto, se tu és investidor iniciante ou se ainda não começaste a investir, este vídeo é para ti. E vamos começar pelo primeiro passo, que são assim as coisas mais básicas. E portanto, quem quer começar a investir, a primeira coisa que deve fazer é pagar as suas dívidas. Isto acho que é óbvio porque dívidas custam dinheiro e, portanto, se queremos investir dinheiro, à partida será mais interessante pagar as dívidas antes, até para no fundo, o estado de espírito mais tranquilo, não é? Começar assim com uma base mais sólida. Depois, muito importante, é termos um fundo de emergência. Para começar a investir temos que ter um pé de meia, portanto, se alguma coisa correr mal, uma máquina de lavar se estraga, o que seja, nós temos de ter o nosso fundo de emergência a que possamos recorrer, que é dinheiro que está ali disponível para nós podermos usá-lo para este tipo de emergências, não é? Se usamos o carro para ir trabalhar, se o carro se estraga, pronto, se perdemos o emprego, alguma coisa. Normalmente, como é que nós calculamos o fundo de emergência que devemos ter? Idealmente é 6 vezes as nossas despesas mensais essenciais. Portanto, imagina que gastas, aliás, fazes as contas de quanto é que gastas das despesas essenciais que não podes mesmo evitar ter e multiplicas por 6 para saberes mais ou menos quanto é que é o ideal para teres como fundo de emergência. Depois, para começares a investir, tens que saber qual é que é o teu perfil de investidor. Basta procurar online por teste de perfil de investidor para poderes fazer um teste e descobrires qual é que é o teu. Porquê é que isto é importante? Porque isto vai-te dizer, conforme o risco que estás disposto a correr, o teu horizonte temporal, os teus objetivos, que tipo de investimentos é que fazem mais sentido para ti. Portanto, depois de fazeres este teste, tu vais ter como possível resultado seres um investidor conservador, moderado ou dinâmico ou agressivo. Normalmente são estas 3 categorias e, portanto, conforme estes resultados, vais também adaptar os teus investimentos. Outro passo essencial é definir objetivos. E porquê é que definir objetivos é importante? Porque nós, se não definirmos um objetivo concreto, vamos continuar a sonhar e não concretizamos nada, no fundo. Além disso, também é importante definir objetivos para perceber se aquilo que nós queremos concretizar, se é de curto, médio ou longo prazo, porque, mais uma vez, vamos ajustar os nossos investimentos conforme essa resposta. O segundo passo, super importante, é estuda os tipos de investimento que existem. Os instrumentos financeiros disponíveis, não é? Porque para escolher uns instrumentos financeiros que vais querer na tua carteira, tu tens de conhecer os que estão disponíveis no mercado. E, portanto, começa por estudar os tipos de ativos, ações, obrigações, PPRs, matérias-primas, etc. E depois filtra por instrumentos financeiros e produtos específicos. Isto pode parecer muito complexo, mas é algo simples, não precisas de ir a um detalhe gigante para perceber o básico, não é? Interessa aqui é saber o básico, saber o que é que são ações, o que é que são obrigações e o que é que existe então de opções, para depois poderes ver o que é que faz mais sentido para ti. E depois escolhe então aqueles que combinam com o teu perfil de investidor, tendo em conta o nível de risco, não é, que queres assumir e o teu horizonte temporal. E claro, tem que estar alinhado com a tua estratégia de investimento. No final do vídeo eu vou dizer onde recomendo investir se queres ter retornos minimamente interessantes, mas és um investidor iniciante. Terceiro passo. Se o teu objetivo for substituir o teu salário e eventualmente viver dos rendimentos dos teus investimentos, aqui à partida falamos de um objetivo de longo prazo, não é? Tens que saber calcular quanto é que precisas de investir mensalmente para atingir esse objetivo. Então, primeiro calcula o montante que tens que ter investido de acordo com o teu objetivo de salário, vamos chamar assim, mensal, usando a seguinte fórmula. Portanto, salário mensal vezes 12 vezes 25. Aqui vamos usar a regra dos 4%. Depois faz simulações numa calculadora de juro composto, online, basta procurar calculadora de juro composto ou Compound Interest Calculator no Google para saber quanto é que deves investir mensalmente para chegar a esse montante. 4. Escolhe os instrumentos financeiros e faz uma alocação de ativos, garantindo então uma boa diversificação, que isto é super importante para reduzir o risco. Para escolher onde investir, tens que ter em conta
três critérios essenciais para avaliar um investimento, que é a rentabilidade, o risco e a liquidez. E tens que procurar a otimização entre estes três. Portanto, define a tua estratégia de investimento tendo em conta também quanto tempo queres dedicar aos teus investimentos. Temos que olhar para quanto dinheiro queremos investir, mas também quanto tempo queremos investir. Porque se quiseres investir pouco do teu tempo, porque queres dedicar o teu tempo a outras coisas, tens que optar por uma estratégia de investimento passiva e não uma estratégia de investimento ativa. Quinto passo, escolhe uma corretora ou um banco para onde vais investir. E aqui vou já dizer que é preferível escolheres uma corretora e não um banco. Porquê? As corretoras têm como atividade principal esta questão dos investimentos e, portanto, um banco não é? E então vão tornar esse tipo de opção mais cara. É mais caro investir através de bancos do que através de corretoras, por norma. Claro que é preciso avaliar muito bem caso a caso, mas por não ser a atividade principal de um banco, acaba por ser mais caro. Então, que tipo de critérios é que tens que ter em conta para escolher uma corretora? A segurança, e vamos olhar aqui para a regulação e para o seguro, custos, compra, venda, manutenção, custódia, despesas de mercado, etc., transferências, disponibilidade do instrumento financeiro, não é? Isso até deve ser o primeiro ponto que vais olhar, porque senão nem sequer vale a pena analisar os outros pontos. E depois também podes ter em conta a usabilidade da plataforma e, eventualmente, o apoio ao cliente. Sexto ponto, estuda os riscos. E isto é super importante. E normalmente quando falamos de riscos nos investimentos, associamos à volatilidade, ou seja, se o ativo pode valorizar ou desvalorizar muito, sendo considerado de elevado risco os instrumentos financeiros com maior volatilidade. Mas a verdade é que há outros riscos que temos que ter em conta, como por exemplo o risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado, risco operacional, risco cambial, entre muitos outros. E portanto, aqui analisar muito bem os riscos e pensar nas três formas essenciais para reduzir o risco dos teus investimentos. Aumentar o teu conhecimento, aumentar o teu horizonte temporal e diversificar o teu capital. Se quiseres ter retornos superiores a, por exemplo, certificados de aforro ou depósitos a prazo e estás disposto a arriscar mais para ter maiores retornos, tens de investir na bolsa. Mas nunca começar por investir numa ação individual. É muito tentador começar a investir na Google, Tesla, Amazon, o que seja, só que isto não é a melhor ideia. Isto é um risco gigante. Ou seja, dentro da bolsa nós podemos investir com menor risco e maior risco. Investir numa ação individual é um risco muito, muito grande. Acontece alguma coisa a essa empresa, perdes o teu dinheiro. Então o que é que deves fazer em vez disso? Investir num ETF generalista que siga um índice das maiores empresas do mundo, por exemplo, ou mesmo dos Estados Unidos, como é o muito conhecido S&P 500. Se não tens muito conhecimento, investe com esta perspectiva, que é investir para o longo prazo e investir com dinheiro que não vais precisar. Estas são as minhas dicas para quem quer começar a investir do zero, sendo que é essencial começar mesmo do básico e do essencial, no fundo. E a parte mais importante até é começar pela aprendizagem. E foi por isso mesmo que eu criei um workshop gratuito, precisamente para aprender a investir de uma forma segura e para quem também começa do zero. Portanto, este workshop é gratuito e eu mostro-te exatamente a melhor estratégia de investimento para atingir a liberdade financeira. Depois, mostro quanto dinheiro investi mensalmente para atingir a liberdade financeira e digo-te também exatamente em que instrumentos financeiros investir e como passar da teoria à prática, não é? Por isso, reserva uma hora do teu tempo para começares a pôr o teu dinheiro a trabalhar para ti e no futuro substituires, quem sabe, o teu salário e viveres do retorno dos teus investimentos. Vou deixar o link para o workshop aqui em baixo, na caixa de descrição. Podes aceder gratuitamente, é uma hora do teu tempo, lá está, e vale muito a pena, porque tudo começa com aprendizagem. Por isso, eu espero muito ver-te por lá.